Bom dia, gente. Estamos aqui para o nosso quarto café online, um movimento muito especial para mulheres educadoras que querem compartilhar ideias, estratégias e aprender sobre inteligência emocional e neurociência na prática da vida, para você cuidar das suas emoções, do seu cérebro, do seu comportamento e também na área educacional. E hoje nós vamos receber aqui uma professora muito especial. Por quê, gente? Porque esse movimento é um movimento de partilha. Então, a professora Ana Paula Pires, do Tocantins, hoje ela vai compartilhar com a gente, né, muitas ideias sobre como tirar do papel, o seu negócio, como você transforma o seu conhecimento num atendimento, e ela vai falar qual é o tipo de atendimento que ela tem, para que te inspire também a transformar o seu conhecimento em algo de valor para você, para a sua comunidade. Então, ela fala quem é essa professora Ana Paula, né? Hoje ela é mãe, ela é esposa, ela é cristã e ela é mãe atípica, tá? Então, ser mãe atípica não é fácil. Então, Ana Paula é servidora pública, é pedagoga, analista de comportamento para pessoas com TEA, tá? E aplicação de aba. Especialista em transtorno do espectro autista, tá? Ela é formada em práticas judiciárias e possui atuação multidisciplinar, tá? E hoje ela vai contar um pouquinho para gente de tudo isso. E ela foi idealizadora e co-líder do movimento Inclusão, Ministério da Inclusão da Paz Cruz em Palmas, Tocantins, colaboradora e associada do Instituto Anjo Azul. Depois eu quero que você fale para a gente quem é esse Anjo Azul. Então, ela tem ali uma trajetória, ela não para de estudar, eu acho muito lindo isso, porque é muito importante a gente seguir estudando. Mas, gente, não deixe que você pense, eu preciso de mais um livro, mais um curso para começar, porque a gente vai ficando pronta e a gente vai entendendo qual é o novo curso, qual é o novo material que a gente precisa estudar mais específico. Então, a primeira mensagem que eu quero deixar aqui antes que a Ana já vai começar, se você tem um sonho, se você tem um projeto, comece, porque parar de estudar, professor nunca vai parar. Então, não espere e sinta que você está pronto e apto para tudo aquilo, que depois vão vindo as coisas para você colocar em prática. Agora, a Ana Paula vai fazer essa partilha com a gente. Você está espelhando aqui os slides. Seja bem-vinda, Ana Paula. E para quem vai assistir com a gente, depois manda mensagem para Ana Paula, ela está lá no grupo, tá bom? Seja Obrigada bem-vinda. pelo convite. É um privilégio estar aqui, né, como um profissional. E é igual você falou, né, parar de estudar jamais. E essa minha busca começou assim, eu sempre amei estudar, desde novinha, né? E comecei muito cedo estudando, lendo muito, e hoje eu vejo quanto foi importante, né? E transformar realmente um propósito que eu buscava. E agora eu me achei, eu falo que me encontrei na pedagogia, né? Mas assim, antes disso eu como se diz, recebi um presentinho e fui me adequando, porque a minha primeira formação é práticas judiciárias, né? Que é na área do direito. E aí o que que acontece? Prof, pode colocar já no segundo slide. Tá. Aí, então assim, minha primeira formação foi na práticas judiciárias. E quando chegou a maternidade, né, que era uma coisa que eu desejava muito e demorou muito tempo para mim conseguir engravidar, eu já tinha 14 anos de casado e várias negativas, né, que os médicos falavam para mim que eu tinha 1% só de chance de engravidar. Então, se eu acreditasse em milagres, eu tinha 1% de chance de engravidar. E aí, até para esse médico, que ele era especialista em reprodução, eu falei, não, eu acredito que eu posso, né? E eu falei e Deus me deu esse privilégio, né, de engravidar naturalmente, ter o Matheus Felipe, né? E ele veio com autismo. E para mim, autismo era uma coisa nova, que eu realmente tinha convivido com uma pessoa no espectro, né? Ah, quando eu tinha 18 anos, só que eu não sabia lidar com essa pessoa porque não era ensinado para gente como lidar com essa pessoa, né? Eu convivia com ele
nos estudos, na escola, na época, eu tinha 17 para 18, e não sabia lidar com esse adolescente, com esse jovem. E aí o Matheus nasceu, chegou no espectro, ele foi diagnosticado aos 4 anos, e graças a Deus, assim, o único lugar que nós tivemos mais dificuldade foi na escola, né? No restante a gente não teve dificuldade, tal, tudo. Mas na escola eu tive muita dificuldade com ele. Na primeira escola, inclusive, eu tirei ele, porque trataram ele de maneira ruim, né? Mal. E aí eu comecei a estudar por conta disso. Eu fui para pedagogia por conta disso, porque eu falei, se a escola não der conta do meu filho, não aceitar ele, eu vou educar ele, né? Eu vou buscar essa educação para o meu filho. Então, eu fui buscar conhecimento a priori para voltar a educação para o meu filho. Falei, vou fazer o homeschool, vou trabalhar com ele e ninguém vai, né? Ninguém vai fazer maldade com meu filho, porque é uma das maiores os maiores medos dos pais é isso, né? Seu filho ser maltratado, seu filho não ter o cuidado certo. E esse foi minha busca, né? Que eu falo que ele é meu milagre. E aí, prof, pode passar para o terceiro? E aí eu fui me especializar, fui, né? Fui atrás dos meus sonhos, tudo certinho. E pode passar para o quarto, prof. E aí eu sempre me fazia essa pergunta. A parábola, professor, uma anterior. Obrigada. A parábola dos talentos era sempre uma pergunta que eu sempre fazia, né, para o Senhor: como que eu vou chegar lá no céu e não mostrar meus talentos, né? Porque assim, eu acho que assim, até você encontrar o seu propósito, até você encontrar a sua direção, você se sente perdido às vezes, você se sente vazio, você fala assim, gente, eu não encontrei ainda o que eu gosto de fazer, eu não encontrei o que eu preciso fazer, né? Qual é o meu lugar ao sol? Porque a gente fica nessa busca constante. E eu tinha maior medo de chegar no céu, né? E essa parábola fala muito bem sobre isso, né? Que um homem saiu de viagem, né? Chamou seus servos e confiou os seus bens. E ele vai dando os talentos para cada um. E na hora que ele volta de viagem, ele pergunta: qual. O que vocês fizeram com os talentos que eu te dei? Então, todos nós recebemos talentos, né? Todos nós, uns receberam mais talentos e outros menos talentos. E eu morria de medo, que essa figura aí a gente refigura Cristo, né? E eu falava assim, eu morro de medo de chegar lá no céu e Deus falar assim, Ana Paula, o que você fez com seu talento? E eu falar, Senhor, eu não fiz nada. Eu enterrei meu talento, né? Porque esse servo, ele enterra o talento dele. E eu sempre pedi a Deus, Deus, não deixa eu enterrar meu talento, Deus nunca deixa eu enterrar meu talento. E nessa busca constante, né? E aí eu comecei a estudar, e aí numa aula a professora falou: o seu propósito geralmente está ligado no que você é, no seu caminho, né? Na sua busca. Então fique atento a isso. E aí eu comecei a pedir para Deus, né? Enquanto foi em 2021, prof, o próximo. Quando foi em 2021, a Carla, que é essa que está na fotinha comigo, ela é minha líder. A gente tinha um outro ministério, né? Que esse ministério é o social da igreja, que acompanha as famílias mais carentes, tudo. Ela me chamou, eu estava em oração, na virada do ano, né? Eu falei para Deus assim, Deus, eu não vou mais falar não para o Senhor, porque também não adianta, né? Deus te dar um propósito e você falar não, né? E aí eu orei e falei assim, Deus, eu não vou falar mais não para o Senhor. O que o Senhor falar para mim, que eu tenho que fazer, mas assim, a gente põe as condições, né? E eu coloquei as minhas. Deus, eu quero, mas assim, o Senhor vai mandar a pessoa vir falar comigo, o que que eu tenho que fazer? E aí eu sei que eu orei na virada, né? Eu sempre passo a virada do ano na igreja. E aí nessa virada de ano, a Carla, que é minha líder, que era nesse outro ministério, né, chegou em mim na virada. Acabou o culto, ela falou: "Ana, eu quero que você faça um levantamento de quantas crianças atípicas nós temos na igreja e que você faça um projeto para a gente fazer inclusão com essas crianças." O filho dela também é atípico, né? Ele também é autista, então a gente já sabia de 3 crianças na igreja que eram atípicas. Então a gente começou, né? Eu comecei a fazer esse levantamento de quantas crianças, e a gente achou que era 3. Nesse levantamento, a gente já descobriu que nós tínhamos 10 crianças atípicas na igreja. Então, e como era virada, né? E foi muito rápido assim que as coisas começaram. Esse número de crianças a gente fala que geralmente a gente
não sabe, né? Quando você não divulga, quando você não fala, as pessoas ficam ali no seu cantinho, né? E quando a gente começou a pesquisar, a ver e ir atrás, as pessoas começaram a falar, a gente fala, gente, a gente tem muito mais, né, do que a gente imaginava. E a gente começou a trabalhar, né? Em 2022 a gente fez o projeto, apresentou para a igreja, foi aprovado pelo Ministério da Igreja e a gente começou então a fazer a inclusão. Aí nós ganhamos uma salinha e aí em 2022 a gente fez o primeiro culto azul. O culto azul, que essa turminha, essa outra foto, é um culto destinado para celebrar a diversidade, né? Mas também fazer com que as pessoas entendam o que é a neurodiversidade, né, de maneira em geral. E nossa igreja foi tão bem acolhida, sabe, assim, nesse sentido. A igreja tem mais de 1.000 membros aqui em Palmas, né? Hoje nós somos três igrejas, né? Nós temos três igrejas dentro de Palmas mesmo, e outras cidades do Tocantins. Então, assim, é uma igreja grande, né, em termos. Então, assim, acolheu muito bem. E a gente viu, assim, através do que que o Movo Inclusão estava fazendo dentro da igreja, as pessoas relatavam que estavam vendo o agir de Deus, né? O amor de Deus transbordar, porque a gente vê que o Espírito Santo falando com as pessoas com o movimento que a gente estava fazendo. Então, assim, às vezes a gente atendia e acolhia uma família dentro da igreja. A gente teve um caso de um menininho que ele não tinha hiperfoco nenhum, ele não gostava de desenho, não gostava de nada. E ele só ficava andando dentro da igreja. Como que a gente vai fazer uma inclusão de uma criança que só anda, né? E aí a gente, num domingo, eu via sempre que ele ia de boné. Aí um domingo eu falei assim, a gente precisava chamar a atenção dele para tirar, conseguir ganhar ele, né? E aí, um domingo eu cheguei para os voluntários e falei, gente, todo mundo vai vir de boné no próximo domingo. E funcionou. A gente conseguiu tirar ele da salinha. A gente tinha um propósito de colocar ele na salinha com 6 meses, né? Porque assim, a gente ia fazer todo um trabalho para levar ele para a salinha dele. E a gente conseguiu, em menos de 2 meses, colocar ele dentro da salinha com as outras crianças. E, e ele e ele já chegava na igreja já querendo para a salinha. Então, assim, essa inclusão foi muito rápida, né? A gente tinha pensado nessa adaptação para 6 meses e a gente conseguiu em menos tempo, por conta das dificuldades que ele tinha, sensoriais, as dificuldades, tudo que ele tinha, né? E, prof, pode passar para o próximo slide. Eu coloquei, né? Falamos que o lugar de autista é em todo lugar. E na igreja, é muito difícil para as famílias, e muitas famílias relatam. Prof, pode passar para o próximo, por favor. Muitas famílias relatam, né, essa dificuldade de participar da igreja por conta de julgamentos. Eu morria de vergonha de ir para a igreja, porque o Mateus sempre ia com um tablet ou o celular, né? E eu via os olhares julgadores das pessoas me julgando porque que meu filho estava usando celular dentro da igreja. E não era todo dia que ele queria ir para a salinha, ficar na salinha. Então, assim, era muito difícil para mim ficar nesse ambiente sendo julgada, né? E a quebra de rotina, o julgamento, né? A questão de as barreiras atitudinais, os cheiros, tudo isso dificulta para pessoa com autismo, né? A gente fala só de criança, eu estou falando mais da criança, mas a pessoa com autista, porque hoje a gente já tem adultos autistas, adolescentes autistas na igreja, que relata, né, essa dificuldade que eles têm. Então, assim, a gente procurou, né, pode passar para o próximo, prof, acolher essas famílias, né, acolher essas famílias via grupo, WhatsApp, conversa presencial. A gente, no primeiro ano, a gente fez roda de conversa com essas famílias, a gente estruturou a rotina, historinha, né, social para como trazer essas crianças para a igreja, como elas seriam acolhidas. Então, assim, a gente fez todo um trabalho antes para que essas famílias conseguissem voltar para a igreja. A gente tinha casos de famílias que, após o laudo, 2, 3 filhos autistas, não conseguiam ir para a igreja. E a gente conseguiu acolher todo mundo, né? E trazer realmente todo mundo para a igreja, né? Quem procura a gente, tudo, a gente faz essa acolhida, coloca dentro do grupo, a gente vai conversando e vai estruturando para aquela família ser bem acolhida. Pode passar, prof. Aí a gente faz sempre assim, realmente várias coisas, né? A gente faz chá com as mães, a gente faz
piquenique. Próximo slide, pro. A gente faz o piquenique, faz os encontros com as famílias, né? E essa acolhida, essa temática para todo mundo realmente estar acolhido. As mães, a gente sempre trabalha com as mães, porque geralmente as mães são as que ficam ali mais no dia a dia com as crianças, né? E a gente, aqui eu coloquei as fotinhas, esse daí é o meu filho e o da Carla, eles já estão maiorzinhos, quando a gente começou. E o Matheus mesmo, ele tinha essa dificuldade de estar na salinha, né? Então a gente projetou uma salinha na igreja mesmo, com os cantinhos, né, pedagógicos, para a gente trabalhar com eles, com os hiperfocos, com dentro né, do que eles precisavam. E aí tá a salinha hoje, essa nossa sala hoje que nós temos, né? E eles falam, e eles se regulam, se precisar do momentinho, a gente tira eles das salinhas que eles estão e vão para a sala de controle, né? Essa sala que a gente tem adaptada. E os voluntários são todos voluntários, né? São todas pessoas de várias idades. A gente tem adolescentes servindo, a gente tem idosos servindo, a gente tem professores, a gente tem profissionais, tem pessoas que só falou que é autista, eu quero trabalhar. Então tem um casal muito lindo que eu amo, que eles não têm ninguém na família autista, mas eles decidiram, né, ser voluntários. Então, assim, é maravilhoso essa troca, né? E a gente tem criança de todos os níveis. Pulou um, prof? A gente tem criança de todos os níveis, né? Aí tem nível do 1 ao 3, que é verbal e não verbal. Então, a gente trabalha com todos os níveis. Ninguém fica de fora desse movimento, desse ministério, né? E a gente colocou como princípio ter o culto azul, né? E esse ano a gente fez o culto verde e amarelo, em decorrência da Copa, né? E esse garotinho que está aí do meu lado é o Raul, e o Raul teve momento de fala dele, e as pessoas puderam ver e compreender que o autismo como se diz, é cheio de habilidades também, e foi muito lindo esse momento, que as pessoas, assim, realmente a gente ganhou muitas coisas, assim, muitas conquistas, né? Porque as pessoas viram realmente, então a gente também faz isso para eles terem lugares de falas, né? E a gente falou que quando a gente encontrasse, quando tivesse bem estruturado, a gente realmente queria passar para eles, né? Para que eles pudessem ter voz, para que eles pudessem falar, os neurodivergentes falar. E a gente tenta incluir as crianças em todas as atividades da igreja. Então, tudo que está acontecendo, a gente tenta, né? Esse rapazinho aí com colarzinho é meu filho, e ele ama o coral, por exemplo, ele participa de tudo. Eu, às vezes, escondo a programação da igreja porque ele quer participar de tudo mesmo. Então, assim, às vezes eu falo assim, meu filho, né? Vamos devagar, porque é difícil, né? Você participar de tudo. E ele quer participar, ele quer viver realmente tudo que tem na igreja. É vigília, é coral, ele quer participar de tudo mesmo. E aí a gente tenta fazer isso, assim, que eles realmente participem de tudo que eles gostem, né? A gente tem todos os momentos, eles podem realmente participar ativamente e do jeito que eles dão conta, do jeito que eles podem, né? E isso aí. Aí eles estão orando, tem coral, tem música, tudo que servir, né? Também a gente coloca eles já para servir. E esse ano a gente ganhou mais uma extensão, né, do ministério, que é o Libra. A gente está para receber uma família com 7 surdos e um ouvinte, e aí a igreja está se preparando para receber essa família. Então, aí a gente chamou voluntários para aprender Libras, né? Nós temos uma professora lá, a gente já estava orando por essa professora, e aí Deus mandou 2 professoras para a gente agora está aprendendo Libras para acolher mais uma família com 7 pessoas, né? E, e eu falo assim que assim, o que surgiu como uma necessidade minha, né? Porque eu tinha essa necessidade de incluir meu filho nesse ambiente, hoje ele atende tantas pessoas, né? Ele atende, ramificou e atende, e a gente contribui para tantas pessoas, para que essas pessoas possam ser acolhidas nesse outro ambiente. Então, assim, o meu maior propósito é a minha família, né? Minha primeira missão é meu lar. E aí tá o Matheus, né, que é o meu filhote apaixonado pela igreja. Depois a gente descobriu que o papai dele também é autista. Então, assim, a gente tem 2 autistas em casa. E assim, mesmo com tudo isso, assim, as dificuldades que a gente passou, tudo bonito, é tão lindo ver
as crianças, né, crescendo, passando de fase, elas indo para as salinhas, se adaptando. Então, assim, é uma ajuda a mais que as famílias têm para se construir, sabe? A gente tem casos de famílias que a criança tem comorbidade como TDAH que não tinha tempo para sentar. Então, essa turma, esses voluntários conseguem fazer com que essas crianças fiquem uma horinha ali, uma hora e meia, e essas crianças e as famílias podem sentar e ouvir a palavra sabendo que o seu filho está sendo bem cuidado, está sendo bem tratado e que ele vai ser amparado ali, porque a gente tem uma leva de pessoas realmente que trabalham com autismo, né? Então, assim, os casos mais graves a gente coloca com os profissionais. A gente não faz terapia na igreja, né? A gente realmente, o trabalho que a gente faz com as crianças é adaptação, a questão do acolhimento mesmo. E eu queria convidar vocês para esse movimento, né? Para a gente agir juntos. Porque o conhecimento sem ação é como uma semente guardada na gaveta, cheia de potencial, mas incapaz de gerar frutos, né? Então, eu queria. Pode passar para o próximo, prof. Volta. Dois. E aí, o que aconteceu com esse movimento, né? Através do Movo Inclusão, eu hoje faço palestras em outras igrejas, incentivando as pessoas, né, a fazerem isso também, a abrirem o olhar para que se capacitem, para que possam realmente fazer a diferença na vida de outras pessoas, por onde passarem fazer a diferença. E é muito bom ver isso, porque assim, a gente vai realmente plantando a sementinha, né, da inclusão. E eu não trabalho só com Movo Inclusão, mas trabalho realmente também na Anjo Azul, no Múltiplos Olhares, né? Igual, a gente vai virando multi, e é muito bom ver, sabe, o agir de Deus em todos esses lugares. A Anjo Azul, professora, ele é um instituto há 15 anos aqui em Palmas, vai fazer 15 anos esse ano, né, que foi fundada por uma mãe atípica. É um instituto que acolhe também essas famílias. Hoje, nos grupos de WhatsApp, nós temos mais de 1.000 famílias que são acolhidas. E tem mais ou menos 50 famílias que a gente distribui cestas básicas, remédios, às vezes a gente junta, paga a conta de um. Então, assim, é uma associação mesmo para ajudar as famílias que têm crianças neurodivergentes. Então, também trabalho lá, também faço psicoeducação lá com as crianças, faço terapia lá na Anjo Azul. Lá na Anjo Azul eu ajudo, né, com a psicopedagogia. E o Múltiplos Olhares, que é do autismo, que é outra empresa que eu faço consultoria, ela já vai para esse ramo da questão das palestras, né? Então, assim, eu queria só passar isso para vocês, que às vezes a gente fala de inclusão, mas assim, a gente precisa plantar essas sementinhas, né? Em todo lugar que a gente passar, a gente plantar. Então, eu planto em todo lugar. Então, ao meu redor, as pessoas que estão ao meu redor sempre vão saber de neurodivergência, sobre o autismo, sobre a inclusão em todo lugar. Realmente, que o lugar de autista é em todo lugar. Eu espero ter passado para vocês um pouquinho da minha história, que é ampla, Ah, a gente agradece. mas, Eu mas é isso. quero fazer umas Acho que eu corri, né, perguntas Pro? e acho que as meninas também. A gente combina meia hora, daí agora a gente coloca algumas perguntas. Gente, acho que a Ana falou uma coisa aqui muito especial, que é, por exemplo, ela encontrou o propósito dela no momento de dor, porque ao ajudar o filho, ela descobriu que não só o filho, ela poderia colocar o talento dela para ajudar tantas pessoas. Então, muitas vezes a gente fica pensando, o que que eu estou fazendo aqui? O que que eu preciso fazer nessa vida? Então, muitas vezes é um passo simples, né? E você se colocar à disposição com o conhecimento que você tem, que as outras coisas vão chegando, que é o que aconteceu com a Ana. Então, propósito é sobre isso. Nós vamos responder as perguntas também, acho que a Tarsila colocou aqui, mas outro ponto importante é o movimento. As igrejas, elas têm muitos movimentos, mas eu nunca vi falar de um movimento tão forte que atende as crianças neurodivergentes. Então, geralmente, ó, uma família que tem 3 filhos autistas não consegue mais ir para a igreja. Então, a gente não imagina o quão importante é a inclusão social, principalmente das pessoas com espectro autista, em ambientes sociais. Então, e quantas famílias têm filhos neurodivergentes e que não conseguem fazer esse movimento, que se acabam se excluindo da sociedade. Então,
É uma preocupação onde ela é muito válida, porque nós precisamos acolher essas pessoas, porque o único ambiente que acolhe essas pessoas são as clínicas de terapia entre aspas, as escolas, que muitas vezes não conseguem fazer o atendimento e um acolhimento de qualidade. Então, esse movimento, Ana, ele é muito importante. Você falou, quero convidar vocês para fazer parte desse movimento. Esse movimento, ele se replica em algum lugar. É, claro que não é uma franquia, porque é um movimento gratuito, mas como que esse movimento poderia se estabelecer em outros lugares? Você convidando a gente para fazer parte desse movimento. E depois eu quero que você fale quais são os atendimentos que você faz. Se você faz algum atendimento. No Move Inclusão na igreja, nós não fazemos realmente a terapia, né? Nós adaptamos ali a rotina, nós vamos adaptar aquela criança àquele ambiente, porque assim, a gente pega, por exemplo, uma criança com crise sensorial. Como que eu vou trabalhar com ela nesse ambiente? Então, a gente vai fazendo, preparando ela para acolher naquele ambiente. Porque a igreja é um lugar barulhento, né? Barulhento, com Uhum, cheiro, com, né, movimento. Então, assim, lá na igreja, a gente não faz terapia. Mas assim, a gente faz todo, né? A gente tem toda uma preparação para incluir. E quando eu falo para vocês virem, o que que acontece? A gente já fez treinamento em Manaus, em Curitiba, né? Então, assim, realmente conhecer para compartilhar esse conhecimento. A gente faz esses treinamentos de via online também, né? Eu e a Carla nos dispomos, eu e a Bia nos dispomos a fazer esse treinamento com as outras igrejas de forma online, né? Ou presencial. Assim, é muito bom ver as pessoas, igual a senhora falou, muitas pessoas são excluídas realmente da sociedade. Elas só vão, as crianças vão para Tô passando a pano lá, igual escola ou para a clínica. Nós temos vários casos que iam só para a escola ou só para a clínica. Então, assim, quando a gente trouxe, né, o Ministério de Inclusão, o Move Inclusão, e os pais realmente saíram de fora, e a gente teve essa possibilidade, né? Essas famílias podem ir para um piquenique, que elas não vão ser julgadas, elas podem frequentar a casa de outras pessoas. Por exemplo, assim, aqui na minha casa eu tenho um grupo de estudo bíblico que eu falo que é uma mini congregação, que geralmente vem muitas famílias atípicas, né? Eu tenho hoje 6 crianças atípicas aqui em casa, né? Que vêm para minha casa toda segunda-feira. Então, os pais ficam no estudo bíblico deles e a gente faz uma reunião com essas crianças. Então, assim, uhum, então, além disso tudo, dessa ida para a igreja, a gente tem outros ambientes que a gente vai treinando todo mundo e todo mundo da igreja. Às vezes, uma célula, por exemplo, que a gente chama de célula, né? Recebe uma criança autista ou uma pessoa neurodivergente, não sabe como ir, a gente monta uma equipe de voluntários para ir treinar aquela célula, né? Aquele pessoal, para receber essa criança, essa família em casa. Então, assim, e depois do Ministério de Inclusão, a gente viu que, assim, muitas famílias, né? Muitos adultos se viram neurodivergentes, foram atrás do laudo, correram. Então, assim, realmente o conhecimento transforma e vai libertando as pessoas, né? sim. E a metanoia, assim, a mudança de mente ali da nossa igreja hoje é outra. Eu falo assim que a gente ainda não está 100%, né? Porque a gente está em constante movimento. Mas já assim, já é outra história. Hoje vocês estão atendendo quantas crianças? Lá no Movo Inclusão 30 crianças e adolescentes. A Ah, gente já que tem legal. umas 30. Aí, assim, a gente aqui tem muita demanda, assim, às vezes, do exército, né? Então, a gente fala sempre que está enviando. Igual a gente teve 4 famílias que foram embora para outras cidades, né? Que trabalhavam com a gente, com crianças, ou algumas com crianças que foram para o Mato Grosso, e aí vai se espalhando, sabe? Então, assim, às vezes a rotatividade aumenta por conta dessas famílias. A gente tem muita família que trabalha no exército que se deslocam sempre. Ana, Mas é a, a Tarsila colocou ali que se vocês já não apresentaram, se vocês querem apresentar, é muito importante que algumas universidades aí pudessem conhecer o trabalho de vocês, porque é uma parceria de crescimento. Vocês já têm a pedagogia, mas talvez esse projeto ele pudesse se expandir como modelo, né? Como um modelo para para esse atendimento. Então, não sei se você tem essa vontade, de repente vocês contarem, falarem com alguma universidade, né? Acho que a Tarsila vai falar, acho que ela não consegue falar, ela estava com um problema lá na internet. Pode falar, Tarsila. Oi, gente. É porque assim, ó, quando a gente fala em convidar a universidade,
A gente tem que lembrar que não é só pedagogia, tem a nutrição, tem a fisioterapia, tem as licenciaturas, né, que querem trabalhar com educação especial. Tem também, se tiver faculdade de medicina, tem as especializações que algumas oferecem em neurologia, sabe? Tava na minha língua agora o negócio eu ia falar. A neurologia tem a fonoaudiologia também, é outro curso que está entre ambas as áreas, né? Mas, assim, quando a gente fala em convidar, é pegar um release do teu projeto, sabe? Porque, assim, eu queria mesmo saber qual é a tua congregação, se ela é nacional, né? Porque, de repente, até eu posso encontrar uma sede da tua congregação aqui, entendeu? E mostrar que tu está fazendo isso. Oi? É a Paz Church. Ela nasceu, Paz Church, que é a da Projeto Amazônico, inclusive, Tarsila. Que legal. Pois é, eu É, vou procurar. Eu vou ela tem, procurar aqui. ela nasceu na Amazônia, porque quando eles vieram e fizeram o projeto amazônico, então é a Paz Church. E aí o que que Certo. acontece? A gente replica, né? A gente já deu esse treinamento para a Paz Church de Curitiba, então quando é solicitado, a gente faz a replicação. Em relação às universidades, a gente geralmente repassa o quê? Como o nosso maior objetivo na igreja é o acolhimento, a gente, por exemplo, assim, se tem uma família que chega e a gente já recebeu crianças que não estão na terapia, tudo, aí a gente encaminha, por exemplo, assim, para Anjo Azul, né, que é outra instituição que eu trabalho, que lá sim, lá a gente pode fazer terapia, lá a gente tem convênio com as faculdades, igual você falou, todos esses Entendi, multiprofissionais, né, que pode ajudar nesse entendi. contexto. Aí na Então, a igreja a minha gente já. sugestão, ela é no Ah, sentido de você receber projeto de proposta de estágio, uhum, abrindo para vários profissionais, entendeu? uhum, Dentro da academia. Acho que é até uma uhum, conversa para você ter com as reitorias das universidades locais. E aí você uhum. avalia esses projetos, talvez até com a própria gerente do Mundo Azul aí, que você. É Mundo Azul, né? O nome? Anjo Azul. Anjo Azul, tá. Com a É. própria gerente do Anjo Azul, para que vocês possam acolher estagiários, mas aí seria um estágio não remunerado, né? Para que eles possam estar. Porque a gente está falando de religião, né? Que você está acolhendo na congregação, mas para você ter o suporte logístico e uma pessoa que assine esses estágios, né? Eu acho interessante você sentar com a gerente lá do Anjo Azul para vocês começarem a receber essas propostas de estágio e Não, escolher. mas a gente já faz, Tarsila, na Anjo Azul. A Sim, gente tem não. os estagiários. Oh, legal, muito legal. Era isso que eu queria Tem, saber. aí tem odontologia, tem os estudantes de medicina, de fono, tem todo esse grupo que faz sim, eles fazem lá com a gente. Que legal, muito legal Aí mesmo. tem Parabéns, os viu? profissionais, né? Tem os profissionais que, por exemplo, a gente tem a doutora Bruna, que atende lá na Anjo Azul, que é uma neurologista. E aí Sim. ela atende as crianças voluntariamente lá também. Então, assim, a gente tem vários profissionais e vários estudantes que já dão esse suporte na Anjo Azul. Poxa, que Agora, legal. E você já está escrevendo sobre isso? eu Tô, ia perguntar. menina, tô. A gente tá escrevendo, só Eu que tá quero no esse papel ainda. livro, eu quero esse livro. Vamos lançar Eu esse também. livro. Quero ler, quero ler. A gente quer ler em primeira mão, né? Porque muitas Não, vai mulheres ser a Claro, chegam aqui primeira querendo turma, amiga. escrever. Vamos fazer o lançamento aqui. Vamos fazer o tranquilo, pré-lançamento, né? Um pré-lançamento. tranquilo. Aqui. Porque, assim, são muitas histórias, sabe? Assim, que às vezes a gente falando assim, não cabe, né? No tempo, assim. Gente, mas tem muita história linda, assim, de mudança. Do meu filho mesmo, sabe? Eu não preciso ir longe, né? Como se diz, da árvore. Meu filho, a mudança que ele teve através desse ambiente que ele tem todos os dias é maravilhoso. Agora eu quero fazer uma pergunta para você bem prática, porque eu acho que todo mundo vai querer, que vai assistir depois vai querer ouvir. Você faz todo esse trabalho voluntário, você tem toda essa organização. E eu quero saber como que você usa tudo isso. Você falou da forma voluntária. Esse é um negócio social, é um negócio que Uhum. contribui com o mundo, com a sociedade, mas como que você usa todo esse seu conhecimento para você prosperar e ganhar o seu dinheiro? Então, aqui é o seu movimento social.
E como que você Uhum. faz isso? É através das palestras? Você dá palestras online? Você tem uma clínica de atendimento? Como que você pensou, para transformar o seu conhecimento em algo que pudesse gerar valor na sua vida, para que você pudesse prosperar e também cuidar da sua família? Aí entram múltiplos olhares, né? Que múltiplos olhares é esse olhar de psicoeducação, onde a gente tem um grupo de multiprofissionais, né? Lá tem nutricionista, advogada, outras mães atípicas, tem a neuropsicopedagoga. Então, são vários profissionais e convidados que a gente convida para fazer essas palestras, né? Em outros ambientes. Então, assim, a gente vai para o interior, vai para outros estados. Onde nós somos convidados, nós levamos a palestra de acordo com a necessidade. Por exemplo, uma escola, ela precisa treinar seus cuidadores. Então, nós vamos com a equipe treinar aqueles cuidadores, né? Então, aí a múltiplos olhares já vai entrar nesse lado mais profissional mesmo, de valorizar, de ter, como se diz, já né, um ganho para, com todo o conhecimento que eu adquiri, né, a gente já vai com múltiplos olhares para esse outro gancho, para esse outro lado. E você está na escola ainda. Prof, eu não estou na escola por não ter tempo, porque eu sou servidora da Secretaria da Administração, né? Do público, do contexto geral do administrativo. E aí, assim, hoje eu estou na escola de governo, né? Eu trabalho na escola de governo, mas é na área de cursos, mas de qualificação profissional, não voltada para qualificação infantil. E o que que é escola de governo, para a gente entender? A escola de governo, ela é uma escola do servidor público, né? Por exemplo, assim, o servidor público precisa, a gente tem aquelas grades de capacitação, né? Então a gente vai desenvolver essas capacitações. Ah, eu preciso formar profissionais na área da, vamos pôr da inclusão, né? Da inclusão. Então nós vamos montar um curso voltado para a inclusão, para aquele público de servidores públicos, porque eles precisam. Eu Entendi. preciso na área jurídica, então a gente vai formar nesse sentido, de capacitar, né, no órgão público aqueles servidores. Muito bem. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Quer fazer alguma colocação? A Estela, a Sônia que está ali. Tem mais perguntas? E depois eu quero entender mais sobre essa escola de governo. Vou marcar um horário individual com você. Quero que você me conte mais algumas coisas. Pode marcar que a gente conversa. Posso falar? Claro. Pode? Eu só quero dizer para você assim que eu acho que esse trabalho é extremamente importante com relação a quando você fala na questão da igreja, porque Uhum, a gente vê hoje em dia muitas crianças lá na igreja que precisaria de um atendimento diferenciado. E eu percebo assim, se você começa a ir sempre nos mesmos horários na igreja, alguém que tem uma criança atípica, vamos chamar assim, é, ela vai por um tempo, depois ela para de ir, porque não tem um atendimento, porque ela se sente mal, porque as pessoas realmente ficam olhando de atravessado para elas, sabe? uhum, E eu me lembro de uma situação que teve uma mãe, ela tinha dois meninos, os meninos botavam, entre aspas, botavam o terror na igreja, e ninguém conseguiu ajudar aquela família, e muito menos acolher, entender. Chegou ao ponto que ela desistiu. A gente ali na nossa igreja tem eles falam Santo Antônio Kids, mas o uhum, pessoal que estava lá não estava preparado para isso, não tinha ninguém com esse olhar. E uhum. foi muito triste, porque ela acabou desistindo de ir para a igreja, porque ela não dava conta de lidar com a situação, principalmente eu acho que é dos julgamentos, sabe? Principalmente Então, assim, julgamento. é. Então, acho assim que é uma coisa que a gente deveria pensar. A gente está lá dentro da igreja, faz um trabalho aqui, outro ali, e não pensa nisso. E hoje isso é muito forte. Na missa das 10h30, tem gente que. Eu não sei por que que eles vão, para ficar olhando de atravessado para os outros, sei lá, né? Tem isso também. Mas, assim, tem muita criança que você percebe, ela não dá conta de ficar lá na salinha com o pessoal do Santo Antônio Kids e também não dá conta de ficar ali. Você vê que os pais não sabem como lidar e vira e mexe, assim, essas pessoas somem e vem outras, somem e vem outras, É né? E, porque assim, eu fiquei muito encantada com esse seu trabalho. Será que não tem Parabéns. como? Não tem como ela fazer uma formação aqui para o Santo Antônio?
Então, vai, teria que mexer Então, essa olha, louça. só a gente faz qualquer coisa ou formação online. Aham, Porque é o que uma que acontece? ideia. Porque, assim, eu vejo assim, é acolher essas famílias, porque, assim, quando a família vai para a igreja, a gente vê que ela está precisando de ajuda, né? Uma busca dela. E o acolhimento da igreja é muito importante. Teve um caso específico de um pai que ele perdeu, eu não lembro se a mãe foi embora ou se ela faleceu, eu não lembro dessa história, e ele foi para a igreja. E no coração dele ele colocou que aquela seria a última vez que ele buscaria ajuda e que se ele não encontrasse, naquela noite mesmo, ele tiraria a vida do filho dele e dele, né? Então, assim, o que que acontece? Ele foi buscar ajuda na igreja. E aí chegou lá na igreja, o filho dele era esse, que sempre dava trabalho, que sempre não sei o quê, e não foi na nossa igreja que aconteceu, mas em uma igreja parceira nossa, né? E aí a pastora fala que quando foi entregar a criança e falou pro pai, não, foi muito bom, eu espero vocês domingo que vem, e não sei o que, a gente está construindo com ele. Ela falou assim, foi difícil, tal, mas eu consegui ficar o horário do culto todo, né? Porque a gente tem um treinamento, a gente vai modelando ali, vai conseguindo. E aí ele tirou aquele peso, porque assim, todo lugar que ele ia, todo mundo falava que o filho era um problema, que o filho dele não se comportava, que o filho dele era aquilo, aquilo. Então, assim, o julgamento ali, só né, a caixinha da. E ele já não estava dando conta mais. E aí ele conseguiu ouvir a palavra daquela noite, né, com tranquilidade, que o filho estava sendo bem cuidado, acolhido, e ele mudou a perspectiva, né? Ele foi acolhido por essa igreja. E a gente vê que hoje, né, o suicídio entre famílias atípicas está aumentando, né? Então, assim, às vezes a pessoa vai, tem dois, três filhos, vai para ser acolhido na igreja, e cadê a igreja? É Né? Que verdade, não está Deus. preparada para isso. Então, assim, a gente precisa disso, sim. Deixa eu te perguntar. Aí a Gilane falou, mas não poderia fazer um treinamento, com esse pessoal do Santo Antônio Kids, por exemplo. Aí eu te pergunto, mas teria que ter nesse grupo alguém que tenha conhecimento específico, alguém da área da educação especial, para estar trabalhando, pelo menos Não, a gente, coordenando o trabalho, não, ou não? essa semana mesmo nós demos um treinamento na igreja que, Ah, por exemplo, assim, não tinha ninguém específico do AE. Porque ah, são, como se diz, a gente vai criar rotina, a gente vai ensinar passo a passo. É a adaptação social da criança. Então, a família Passo a pode passo. fazer, Então, qualquer pessoa pode fazer, né? qualquer pessoa. Então, assim, é buscar ah, ajuda, às vezes, legal. por exemplo, assim, hoje nos nossos voluntários, nós temos as famílias atípicas, né, que nos ajudam muito. A gente, assim, sempre quando chega as famílias, a gente deixa primeiro no banco para descansar, para não sei o quê. Depois de um tempo, a gente, vamos trabalhar, para ela também ver esse outro lado, sabe? E, assim, muitas já falam, não, eu fui ajudada, agora eu quero ajudar. Então, assim, a gente tem esse retorno. Então, as famílias passam a cooperar também, mas não precisa ter o entendimento prévio. A gente dá esse treinamento, assim, passo a passo. É bem Ai, Ah, que tranquilo. legal. legal. Bom É dia, bom dia, maravilhoso. A gente ajuda bom a dia. estruturar tudo, sabe? Bom dia. Bom dia. Deixa eu só. Sônia, só um pouquinho. Ô, Hum, Tarsila, depois você me fala um oi, que eu vou te encaminhar as outras gravações, tá? Para você poder ver sobre o livro da Conhecer a Maurivânia É. e Uhum. algo que a gente falou sobre inteligência emocional e na prática da vida do professor. Eu vou te encaminhar. Só me fala um oi, que daí eu vou te mandar os links da gravação, tá bom? Tá certo, pode deixar. Pode falar, Sônia. é, Não, bom dia, eu bom estava dia. pensando aqui de procurar, que eu não sei hoje quem está na coordenação ali do Santo Antônio Kids, e ver de repente se essa pessoa não quer oferecer, já que ela falou que faz o treinamento, com as pessoas, até gratuitamente, então oferecer para eles, e se eles quiserem, a gente entra em contato com ela para fazer a ponte aí nesse trabalho. Perfeito. Sim, Depois eu já te encaminho, Sônia, o contato dela individual. Tá na Paula, Aham. tá? E É, qualquer coisa, é daí a você outra entra em Sônia contato. agora, Ah, agora é a Sônia Sofia. Sofia. Tudo bem? Bom dia, prazer. Eu estava limpando, lavando a cozinha aqui e ouvindo vocês. Então, é um trabalho maravilhoso que como que ela chama? Aham. Ana Ana, Paula. Ana Paula? Ana, gratidão por você existir e estar fazendo esse trabalho, que é um trabalho
muito trabalhoso mesmo, e assim você tem que vencer muitas coisas dentro da gente mesmo para fazer isso. Que eu vejo assim, vocês querem fazer esse trabalho, você que já está fazendo, a Julaine e a Sônia aí que estão querendo fazer esse trabalho, né, nas comunidades que frequentam. Primeira coisa, tem que trabalhar essa ignorância nossa, porque quando a gente não conhece, você tem que ter o conhecimento. Essa ignorância nossa de não saber isso que ela comentou das crianças e depois acaba minando, porque a gente vai enfraquecendo com tanta crítica, mas porque faltou explicar sobre aquilo. Mas para isso precisa achar pessoas como a Ana, sim, e outras que estão junto com ela, que têm essa força de vontade, essa vontade de fazer. E de repente a pessoa nem se despertou para aquilo ainda, mas você pode ir regando devagarinho a Sônia, que está querendo fazer esse trabalho aí na comunidade dela, e vendo as pessoas que têm vontade. Primeira coisa, a vontade para sair da ignorância e ter mais conhecimento, para depois ela ir aos poucos também e vencendo as debilidades dela. Porque não é um trabalho fácil, gente. Isso daí é grandioso demais, mas é difícil ter pessoas para fazer isso. E assim como a Ana faz, tem que estar sempre regando, cultivando valores, é, agradecendo a cada um. Eu acho que tem que ir fazendo isso. É a minha contribuição, que eu pensei assim nisso para passar para vocês, que eu já não, vamos falar assim, eu já tive muito disso, de fazer de várias formas, mas hoje eu vejo que eu já não tenho mais esse ânimo, vamos pôr, né? De trabalhar assim tão firme. Mas é algo que eu realmente vejo que vale a pena e que nós estamos aqui realmente para servir, porque nós vemos muito o nosso umbigo e esquecemos o outro. E às vezes até derrotamos o outro, como esses pais que ficaram sem ir mais porque os filhos davam trabalho e tudo mais, mas é falta de conhecimento, viu? Tem que ser primeiro ir regando devagarinho com os pais, explicando, depois os pais com as crianças. É difícil, mas é possível. É possível, e eu Obrigada, viu? sei. Ô, Sônia, obrigada. E é possível, porque eu encontro essas mentes lá nos cursos de pós-graduação, gente. Às vezes é 30, 40 alunos que eu tenho, né? Todo mês uma turma nova. E a gente sabe que quem está num curso de neurociência ou neuropedagogia está querendo buscar algo diferente, está É, fazendo algo novo. E foi por isso que eu escolhi é, ficar só na pós-graduação. Por quê? Em vez de eu ficar com 300 alunos por ano, ajudar 300, 40 professores que passam por ali, que assim como a Ana pensam diferente, vão se motivar, então, vão seguir, né, e vão buscar fazer diferente. É isso mesmo, Ana. Você é uma semente que pode ajudar muitas pessoas e está ajudando. Continue o seu trabalho. E no próximo mês já vou subir a gravação, depois vou disponibilizar no grupo, se vocês quiserem encaminhar para alguma pessoa, para que outras mulheres se inspirem, né, nesse movimento e conheçam o trabalho da Ana, possam contar com a ajuda dela. A gente volta aqui no nosso quinto café, né, para trazer um pouquinho uhum, mais de experiência dos nossos professores do Brasil inteiro, né, Tocantins, ali, Macapá, aqui, Paraná. O mês passado a gente estava aqui, né, com Pirinópolis, Goiás, a Maurivânia falando sobre o livro, e aí a gente vai crescendo, seguindo, trocando essas experiências e aprendendo um pouquinho com cada uma. Então, muito obrigada, Ana. Muito obrigada por todas vocês que participaram e em setembro nos encontramos para mais um pouquinho de conhecimento. Combinado, obrigada, que Deus abençoe vocês e estou à disposição. Vamos marcar, quero mais um café só com você. E com Bora, a Tarsila também, que eu quero combinado. entender como é que funciona o negócio do livro, tá bom? Beijos para vocês, fiquem bem, Tchau, gente. beijo, Tchau, tchau. obrigada. tchau, tchau.